Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no capítulo 3, no início do capítulo 3, da biografia de São Francisco de Assis, escrita por Chesterton. O capítulo tem como título Francisco, o Guerreiro. De acordo com uma lenda, que se não for verídica, não será menos simbólica, o próprio nome de São Francisco foi mais um apelido do que um nome. Haveria qualquer coisa relacionada ao seu instinto familiar e popular na noção de que fora apelidado exatamente como se o seria um estudante comum numa escola. Conforme esta versão, o seu nome não era absolutamente Francisco, mas João. Os seus companheiros o chamavam Francesco, ou o francesinho, por causa da paixão que revelava pela poesia francesa dos trovadores. A história mais provável é que a mãe o batizara com o nome de João quando nasceu, na ausência do pai, mas este, voltando de recente visita à França, onde lograra tanto êxito comercial e se encheira de entusiasmo pelo gosto francês e costumes sociais, deu ao filho o novo nome que significava franco, ou francês. Em todo caso, o nome tem certa significação, ligando Francisco, desde o princípio, com o que ele considerava pessoalmente o romântico país das fadas, celebrado pelos trovadores. O pai chamava-se Pietro Bernardone e era cidadão influente no grêmio de comerciantes de tecidos na cidade de Assis. É difícil descrever-se a posição de semelhante indivíduo sem apreciar-se a situação de tal grêmio e até de uma cidade como aquela. Não correspondia exatamente ao que hoje em dia se entende por comerciante, homem de negócios, negociante, ou o que quer que exista sob a condição do capitalismo. Bernardone poderá ter empregado pessoas, mas não era empregador. Isto é, não pertencia a uma classe de empregadores, distinta da classe dos empregados. O indivíduo que sabemos ter ele empregado foi o seu filho Francisco, que, tem-se a tentação de adivinhar, seria a última pessoa que um homem de comércio se disporia a empregar, caso conviesse empregar qualquer pessoa. Era rico, tanto quanto poderia sê-lo um camponês pelo trabalho da própria família. Porém, ele evidentemente esperava que a sua família trabalhasse de modo quase tão simples como a de um camponês. Era cidadão preeminente, mas parte de uma ordem social que existia para impedi-lo de exceder-se na preeminência de cidadão. Ele mantinha todas as pessoas semelhantes no seu próprio nível singelo, e não havia prosperidade que eximisse do serviço árduo, como odiernamente se observa em rapazes que parecem lordes, fidalgos ou qualquer coisa menos filhos
de um comerciante de tecidos. Esta é a regra que se prova até na exceção. Francisco era desses indivíduos que são populares com todos em qualquer caso, e sua impulsividade, sem malícia, como trovador e mentor da moda francesa, fazia dele uma espécie de caudilho romântico entre os jovens da cidade. Desperdiçava dinheiro em extravagâncias e benevolências, de um modo nato numa pessoa que nunca na vida compreendera exatamente o que era o dinheiro. Isso enchia o coração materno de um misto de satisfação e exasperação, ao ponto dela dizer, como diria qualquer esposa de negociante: ele é mais um príncipe do que nosso filho. Porém, uma das primeiras notícias que temos dele nolo mostra simplesmente a vender peças de tecido numa barraca do mercado. Coisa que a mãe poderia, ou não, ter acreditado ser hábito dos príncipes. Esse primeiro vislumbre do rapaz no mercado é simbólico em mais de um aspecto. Ocorreu certo incidente que talvez seja o sumário mais curto e incisivo de quanta coisa curiosa lhe formava parte do caráter, e muito antes de ser transfigurado pela fé transcendental. Enquanto procedia a venda de veludos e finos bordados a algum comerciante sólido da cidade, aproximara-se um mendigo a esmolar. Isto, evidentemente, de maneira desatinada. Tratava-se de uma sociedade simples e rude, onde não havia leis que punissem um faminto por expressar a sua necessidade de alimento, como as que se criaram em era mais humanitária. Isso aqui é uma ironia do Chesterton, né? E a falta de toda polícia organizada permitia que tais miseráveis assediassem, sem grande perigo, as pessoas abastadas. Mas havia, creio, em muitas localidades, um costume associativo que proibia a estranhos interromper uma boa transação, e pode ser que algum fator dessa natureza tivesse colocado o mendicante em infração maior do que normal. Francisco teve por toda a sua vida grande estima pelas pessoas lançadas irremediavelmente em dano. Nessa ocasião, ele pareceu lidar com o encontro com a mente um tanto dividida. Certamente o fez com distração e possivelmente com irritação. Talvez estivesse ainda mais inquieto por causa do teor quase fastidioso das atitudes que o acometiam muito naturalmente. Todos concordam que a polidez emanava da sua pessoa desde o início, como uma das fontes públicas numa praça de mercado italiana tão cheia de sol. Ele poderia ter escrito entre os seus próprios poemas, como seu próprio lema, o verso do poema do Sr. Belloc. A cortesia é muito menos do que a coragem ou santidade, embora nos meus passeios me parece que a graça de Deus está na cortesia. Isso é um poema do Belloc, que ele cita aqui, né? O Belloc era um poeta, digamos assim, menor, né? O Chesterton era um poeta
bem melhor do que o Belloc, né? Ninguém nunca suspeitou que Francisco Bernardone tivesse coragem de coração, ainda que da feição mais ordinária, varonil ou militar. E devia chegar o tempo em que pouca dúvida haveria sobre a santidade e a graça de Deus. Acredito, porém, se alguma coisa houvesse na qual fosse ele escrupuloso, era a escrupulosidade. Se alguma coisa houvesse de que se pudesse dizer orgulhoso um homem tão humilde, ele era orgulhoso das suas boas maneiras. Somente atrás da sua cortesia perfeitamente natural estavam possibilidades mais amplas e até mais selvagens, das quais temos o primeiro lampejo nesse incidente trivial. Ora, Francisco viu-se evidentemente dividido pela importunação de dois interlocutores. Não obstante, encontrou uma maneira de resolver o seu assunto com o comerciante. E quando se voltou para o mendigo, verificou que ele havia desaparecido. Francisco saltou de dentro da barraca, deixando abandonadas as peças de veludo e bordados, e voou através da praça do mercado como uma flecha despedida de um arco. Ainda a correr, pisou o labirinto de ruelas estreitas e sinuosas da pequena cidade, procurando o mendigo, que por fim encontrou, encheu de dinheiro, para a enorme surpresa deste. Em seguida, aprumou o corpo, por assim dizer, e jurou perante Deus que nunca haveria, em toda a sua vida, de recusar auxílio a um pobre. A simplicidade impulsiva dessa decisão é exatamente característica. Nunca houve homem tão pouco atemorizado com as próprias promessas. Sua vida foi uma convulsão de votos arrojados e votos arrojados que se cumpriram. Então, aqui o Chesterton ele pega uma historinha, né, que todo mundo conhece, de São Francisco, né, essa cena na feira de tecidos é conhecida de São Francisco, né? Mas ele faz uma ligação, né, dessa cena, ele faz uma análise dessa cena, uma análise quase que psicológica, né, do rapaz, né, do rapaz Francisco, né, e vê nessa cena, né, já algumas características fundamentais do santo, do futuro santo, né. Destacando aqui, né, a cortesia desse rapaz, né, e também a forma arrojada que São Francisco sempre viveu a sua vida, né? Sempre, ele diz aqui, né, a sua vida foi uma convulsão de votos arrojados, né? E votos arrojados que se cumpriram. É curioso ele mencionar aqui também uma frase bela, né? Nunca houve homem tão pouco atemorizado com as próprias promessas. Que esse tema das promessas, né,
é um tema que o Chesterton é recorrente na obra do Chesterton, né? O homem moderno, segundo Chesterton, não sabe cumprir as suas promessas, né? As promessas menos religiosas possíveis. Então, para ele, essa característica da promessa e da promessa cumprida é muito importante, né? Ele faz análise, por exemplo, da situação do matrimônio na época dele, justamente em torno da promessa, né? Que o matrimônio é uma promessa para a vida toda, né? Os primeiros biógrafos de Francisco, naturalmente animados com a grande revolução religiosa, com a o Tiago está falando, pode deixar, eu captei, mas não foi. Eu não pensei, não sei a hora que eu estava fazendo esses comentários aqui, não, Tiago. Os primeiros biógrafos de Francisco, naturalmente animados com a grande revolução religiosa operada por ele, olharam igualmente com naturalidade os seus primeiros anos, com augúrios e sinais de um terremoto espiritual. Terremoto espiritual, né? Esse termo aqui dá bem o caráter, né, da obra de São Francisco, né? Mas escrevendo mais distanciado no tempo, não diminuiremos aquele efeito dramático, senão o aumentaremos. Se considerarmos que na época não se notava no jovem nada de particularmente místico. Ele nada tinha daquele senso primitivo da sua vocação, que tem sido o apanágio de alguns santos. A sua ambição de fama, como poeta francês, tinha muitas vezes cedido a primazia ao seu desejo de adquirir fama como soldado. Ele nascera bom. Foi capaz da bravura normal, infantil. Contudo, demarcar a linha da bondade e bravura muito próximo de onde a maioria dos meninos a teria demarcado. Por exemplo, ele sentia o horror humano da lepra, da qual poucos indivíduos normais sentiram necessidade de envergonhar-se. Tinha amor ao aparato vistoso e brilhante, inerente ao sabor heráldico dos tempos medievais. E parece ter sido inteiramente uma figura festiva. Então, um menino normal, né? Com ambições normais, né? Se não pintou de vermelho a cidade, teria provavelmente desejado pintá-la de todas as cores do arco-íris, como num quadro medieval. Existem, porém, na história do jovem, trajado vistosamente, que corria ao encalço do mendigo maltrapilho, certas notas de sua individualidade natural que se devem levar em conta desde o começo até o fim. Então aqui o Chess dá uma informação para nós, né, da Idade Média que nos é muito importante e que nos que normalmente a gente não
não toma conhecimento dessa coisa da Idade Média, né? Que são o colorido, né? O colorido da Idade Média, o colorido dos tecidos, das coisas, das luzes, né? O colorido do povo medieval, né? A gente imagina essa época, uma época muito triste, muito taciturna, né? Mas ao contrário, foi uma época de muita cor, né? Nas vestimentas, né? Nas casas, em todos os lugares, né? Por exemplo, existe o espírito da presteza. Em certo sentido, ele continuou a correr atrás do mendigo todo o resto da vida. Por isso que quase todas as corridas foram corridas de misericórdia. Apareceu pintado no seu retrato um mero elemento de brandura que foi verdadeiro no mais rigoroso sentido, porém é facilmente mal interpretado. Certa precipitação foi o verdadeiro repouso da sua alma. Aqui tem um paradoxo, né? Muito ao gosto de Chesterton. Eu imagino que Chesterton tenha sido atraído por São Francisco justamente por esse conjunto de paradoxos, né? Que o próprio Chesterton soube descobrir e descrever, né? Porque precipitação e repouso de alma são duas coisas que não nos parece combinar, né? Então, certa precipitação foi o verdadeiro repouso da sua alma. Este santo deveria ser representado entre os outros santos como, às vezes, se representam anjos em quadro de anjos, com os pés voadores ou mesmo asas. No espírito do texto, que faz dos anjos ventos e dos mensageiros um fogo chamejante. É uma curiosidade da linguagem que a coragem é, com efeito, sinônimo de corrida. E alguns dos nossos céticos haverão, sem dúvida, de demonstrar que coragem realmente significa fuga. É outra brincadeirinha do Chesterton aqui, né? Mas sua coragem era correr no sentido de precipitar-se. A despeito de toda a sua delicadeza, havia originalmente algo de impaciência na sua impetuosidade. A verdade psicológica disto ilustra muito bem a confusão moderna a respeito do termo prático. Se denominamos prático aquilo que é imediatamente praticável, não fazemos mais do que significar aquilo que é mais fácil. Nesse sentido, São Francisco não foi absolutamente prático, e os seus objetivos últimos foram assaz e materiais. Mas, se dissermos que ser prático consiste em se dar preferência à presteza de ação e energia no que concerne a dúvida ou delonga, então ele foi eminentemente prático. Alguns poderiam considerá-lo louco, porém, foi precisamente o reverso de um sonhador.
não haveria probabilidade de o chamarem homem de negócios. Todavia, foi enfaticamente um homem de ação. Em algumas das suas experiências primitivas, ele foi, quiçá, demasiadamente um homem de ação, pois agia cedo demais e era prático demais para ser prudente. Mas, a cada passo da sua extraordinária carreira, o veremos atirando-se em curvas da maneira mais inesperada, como quando se lançou pelas ruas sinuosas atrás do mendigo. Outro elemento implicado na história, e que já era parcialmente um instinto natural, antes de tornar-se um ideal sobrenatural, foi algo que talvez nunca se perdera de todo nas pequenas repúblicas da Itália medieval. Era qualquer coisa muito enigmática a certas pessoas. Geralmente mais clara aos sulistas do que aos nortistas. E creio aos católicos mais do que aos protestantes. A suposição bastante natural da igualdade entre os homens. Nada tem necessariamente a ver com o amor franciscano aos homens. Ao contrário, uma das suas provas meramente práticas é a igualdade do duelo. Talvez um homem gentil nunca será cabalmente igualitário enquanto não puder realmente contrapor-se a seu servo. Mas foi uma condição antecedente da Irmandade Franciscana e sentimos-lo nesse incidente primitivo e secular. Francisco, parece-me, sentira uma verdadeira dúvida sobre o que lhe cumprira atender: o mendicante e o negociante. E tendo atendido ao negociante, voltou-se para atender ao mendigo. Pensara neles, considerando-os como dois homens. Isso é coisa muito difícil de descrever. Numa sociedade da qual está ausente, não obstante, foi a base original de todo o ocorrido. Foi por isso que o movimento popular se levantou naquela época, se levantou naquela espécie de localidade e naquela espécie de homem. Sua magnanimidade imaginativa se elevou subsequentemente como uma torre a alturas estelares, que bem poderiam parecer vertiginosas e até insanas. Todavia, se esteou no planalto da igualdade humana. Que coisa incrível, né? Como que o Chesterton percebe, né? Nesse incidente, né? Esse impulso, não é impulso, essa maneira natural de Francisco em ver aqueles dois homens que estavam pedindo a sua atenção, não é? Ele toma a decisão de atender um e depois o outro, e atende os dois, né? Na verdade, porque ele sai correndo atrás do outro homem, né? É uma espécie de afirmação prática da igualdade dos homens, né? Tomei essa lenda da juventude de São Francisco, a primeira dentre uma centena,
e demorei-me um pouco na questão da significação, porque até termos aprendido a procurar a significação, frequentemente haverá pouca coisa além de uma espécie de sentimento leve quando se narra a história. São Francisco não é pessoa conveniente para ser patrocinada com histórias meramente bonitas. Veja como é que ele vai contra a corrente aqui, né? Estas são muito numerosas, mas muito a miúde usadas como um tipo de sentimento sentimental do mundo medieval, ao invés de ser, como enfaticamente é o santo, um desafio ao mundo moderno. Devemos tomar um tanto mais seriamente o seu verdadeiro desenvolvimento humano. E a história seguinte, em que obtemos evidência dele, é em posição assaz diferente. Contudo, abre precisamente do mesmo modo como que, por acidente, certos abismos da mente e talvez da mente subconsciente. Francisco assemelha-se ainda, mais ou menos, a um jovem comum. E somente quando o encaramos como a um jovem comum é que compreendemos que o jovem fora do comum, que jovem fora do comum ele deve ser. Ele vai basear agora, ele vai contar uma outra história de São Francisco, né? Vamos ver se a gente tem tempo de contar essa outra história. A guerra tinha estalado entre Assis e Perúzia. É atualmente moda dizer-se, com espírito satírico, que essas guerras não se declaravam, mas se processavam indefinidamente entre os estados-cidades da Itália medieval. Bastará dizer aqui que, se uma dessas guerras medievais tivesse realmente continuado sem cessar pelo espaço de um século, poderia possivelmente equivaler ao morticínio nosso durante um ano, numa das nossas grandes guerras científicas modernas, entre os nossos grandes impérios industriais da atualidade. Porém, os cidadãos da República Medieval estavam, por certo, restritos ao limite de apenas serem convocados a morrer pelas coisas com as quais sempre viveram, pelas casas que habitavam, os templos que veneravam e pelos governadores e representantes que conheciam. Mas não tinham a visão mais ampla, chamando-os à morte pelos últimos boatos concernentes a colônias longínquas, conforme publicam os jornais anônimos. Então aqui ele já dá uma característica muito interessante, né, das guerras medievais. As pessoas lutavam por coisas próximas a elas, né? Por coisas que elas viam, né? Que elas tinham acesso com os 5 sentidos, né? Tá certo? Porque senão elas não participavam dessa guerra, né? Então, o que ele fala aqui, né? Os cidadãos da República Medieval estavam, por certo, restritos ao limite de apenas serem convocados a morrer pelas coisas com as quais sempre viveram.
as casas que habitavam, os templos que veneravam e pelos governadores e representantes que conheciam. Então, aquilo que eles viviam no cotidiano deles, né? Que tinha sentido para eles, material cotidiano. Ninguém morria por coisas longínquas, né? Para garantir territórios longínquos, ou morriam por conceitos, né? Vamos morrer pela liberdade, vamos morrer pela... né? Isso não acontecia na Idade Média, né? A Idade Média era muito mais realista, né? E se inferirmos da nossa experiência própria que a guerra paralisou a civilização, teremos ao menos de admitir que essas cidades belicosas produziram numerosos paralíticos que se chamaram Dante e Miguel Ângelo, Ariosto e Tiziano, Leonardo e Colombo, para não mencionar Catarina de Sena e o objeto da presente história. Enquanto lamentamos todo esse patriotismo local como arruaça da Idade das Trevas, deverá parecer-nos fato um tanto curioso que 3/4 dos maiores homens que jamais a viveram tenham procedido dessas pequenas cidades e por vezes pelejado nessas pequenas guerras. Resta ver o que ulteriormente sairá das nossas grandes cidades. Mas não tem havido nenhum sinal de nada semelhante desde que se tornaram grandes. E às vezes tenho sido assaltado por uma imaginação da minha mocidade, segundo a qual essas coisas não acontecerão enquanto não houver uma muralha ao redor de Clapham e os sinos não tocarem a rebate à noite para se amarem os cidadãos de Wimbledon. Aqui o Chesterton ele faz uma comparação, né, muito alegórica, né, e muito irônica, né, a respeito de como na Idade Média se travavam as guerras, né, e como hoje se travam as guerras, né, e como se travando as guerras, como se travou na Idade Média, né, como com esse espírito de realidade, né, como a Idade Média produziu tão grandes homens, né, e mulheres, e como as guerras se travam hoje, e como nós não conseguimos produzir tão grandes homens e mulheres, né? Tá certo? Esse paralelo aqui vale uma descrição, né, a respeito da Idade Média. É assim que o Chesterton descreve um pouco da Idade Média para nós, né? Certo? Aqui vale uma aula sobre a Idade Média, essa observação de Chesterton, né, sobre... Veja, a Idade Média, o homem medieval, ele era totalmente ligado às coisas reais.
Nada que não fosse real movia o homem medieval. Nada que não fosse real movia o homem medieval. A rudeza desse homem o fazia ligado à realidade, né? O ligava irremediavelmente à realidade das coisas, né? Então, nesse episódio que nós vamos continuar a narrar amanhã, eu vou parar por aqui, né? Que é na página 38, logo no início da página, no início do primeiro capítulo, no primeiro parágrafo da página. Eu vou parar aqui a nossa descrição, mas fica essa nota medieval aqui, né? E se nós é fundamental que nós entendamos essa nota medieval aqui que o Chester está nos dando, para que a gente entenda não só São Francisco de Assis, como a obra que ele vai deixar para nós. Contra que ele vai lutar, com que espírito ele vai lutar e o que ele trouxe de novo para a época dele, né? que é tão necessário para nós hoje entendermos o que ele trouxe de novo, né? A Juliana levantou a mão aí. Aqui, desculpe minha ignorância, mas ele cita aqui: de admitir que essas cidades belicosas produziram numerosos paralíticos que se chamaram Dante e Michelangelo, Ariosto, Tiziano, Leonardo, Colombo, para não mencionar Catarina de Siena. Ele está sendo literal? Irônico. Porque veja bem, se essas guerras durassem tanto e matassem tantas pessoas, essas pessoas que ele citou certamente teriam participado da guerra e teriam sido alvejados na guerra. O que ele está querendo dizer é que essas guerras medievais que os historiadores modernos dizem que elas nunca eram declaradas, mas eram permanentes. Ele está dizendo, olha, como permanentes? Se fosse permanente essas guerras entre cidades medievais, todo mundo teria participado dessas guerras, porque guerras permanentes, todos são alistados para essa guerra. Então esses grandes homens e mulheres teriam todos participado dessa guerra. Ele está querendo deixar claro a mentira que é dizer que essas guerras eram permanentes. E ele compara essas guerras com as guerras atuais, né? Essas guerras medievais eram guerras muito restritas. Elas envolviam muito pouca gente, não é? E eram por coisas absolutamente reais, materiais, casas, templos, e os governantes que te governavam, mas você conhecia. Veja bem, os governantes das cidades eram pessoas que você encontrava na rua, que você sabia onde morava, que você tinha acesso a eles. Tá certo? Não é como agora, que a gente não conhece quem nos comanda. Não é? Ele está querendo nos mostrar aqui uma característica que nós perdemos e não conseguimos nem entender, que é sermos governados por quem nós conhecemos, por pessoas que moram na nossa rua, por pessoas que a gente tem acesso a elas, que a gente pode visitar. Tá? Vocês imaginam hoje que a população de uma cidade possa conhecer, visitar o prefeito, os vereadores? É isso que ele quer mostrar, né? E ele quer mostrar que essas guerras eram circunstanciais, né? Eram circunstanciais nessa época. Ele chama de paralítico, né? O Miguel Ângelo, Dante, Ariosto, Tiziano, porque se a guerra fosse permanente, esses caras tinham que ter participado das guerras, né? E nenhum deles participou de guerra nenhuma, não é?
As guerras eram incidentais entre cidades, né? E só havia guerra se alguma coisa muito próxima de você estava ameaçada. A sua casa, o seu templo, os seus governantes. Fora isso, ninguém entrava em guerra com ninguém. Né? Ele quer mostrar a falácia dessa historiografia moderna em relação à Idade Média. Aí me ocorreram duas coisas muito pertinentes nesse momento. Primeiro, a guerra travada hoje lá em Brasília. E segundo, Pois é. o guerrinha chulé. E a outra guerra é uma das, né? É do Afeganistão. Pois é. Não, você pode pegar todas as guerras. Todas as guerras modernas são assim, né? O senhor deu a coisa prática e a técnica prática para a gente perceber aonde a gente se encontra em determinadas guerras. Usar os 5 sentidos. Na verdade, na Idade Média, era assim que ocorria. Pois é. Não é? Assim. E tem outra coisa, com essa visão nossa dessa moderna, quando nos atacam nas coisas reais, nós não reagimos. Porque nós não percebemos mais essa coisa real. Essa coisa real. Não é? Por exemplo, essas mesmas pessoas que se preocupam em guerrear com coisas longínquas, não é? Elas não se preocupam, por exemplo, em mandar os filhos para uma escola que vai pervertê-los. Ora, mas essa é a guerra principal nossa. Porque isso não tem nada mais próximo da gente como a criação da nossa família, né? A inserção de valores absolutamente estranhos na nossa família. Essa é a nossa guerra. A guerra que nós temos que combater, né? Eu não estou dizendo que, por exemplo, a Segunda Guerra foi uma guerra louca, assim, não é? Porque na Segunda Guerra nós tínhamos realmente muita coisa a perder, né? A Primeira Guerra já foi diferente, mas a Segunda Guerra não. Então há guerras que as nossas coisas mais queridas e próximas estão em risco. E a gente deve, enfim, participar de alguma forma. Mas estou dizendo que as guerras, principalmente as guerras atuais, elas são de uma irrealidade, uma coisa impressionante, né? Enfim, mas também que é o seguinte, existe hoje um conceito que não existia na Idade Média, né? Esse conceito de mundo, né? Nós temos que resolver todos os problemas do mundo. O medieval, ele procurava resolver o problema da cidade dele, da casa dele, né? Pode dizer, Juliana. Juliana levantou a mão aí? Levantei. Você tem que aguardar, porque esse Skype tem um delay. Tá certo. É difícil. Mas aqui, mudando um pouco a tônica do que nós lemos nessas quase 8 páginas, ou talvez mais, não sei o que eu estava contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quase 8 páginas. Tem tanta coisa para destrinchar, mas o que eu me percebi aqui com São Francisco, cada leitura dessa que nós fazemos dos santos, a gente acaba tão apaixonado pela história do santo, coisas que a gente desconhecia mais profundamente, porque a gente conhece o nome, uma historinha e tal, mas quando a gente faz uma leitura dessas, a gente acaba se aprofundando. Então, a gente acaba, no final de tudo, tomando aquele santo que a gente leu até por santo de devoção. Falando, nossa, agora isso. sou devota aqui de São Paulo. Isso. É incrível, é maravilhoso. Se a gente pudesse ler todos os santos dessa forma.
Mas aí eu me pego com São Francisco aqui, porque eu costumo brincar que eu sou tão imediatista e tão assim, sem noção, que como é que eu falo? Eu faço 2 vezes, depois eu penso. Normalmente a gente faz 2 vezes, depois pensa. É, Aí eu me descubro aqui com São Francisco. Ele agia cedo demais e era prático demais para ser prudente. Nossa, isso me deu um alívio. pois é, eu tenho certeza que sim. Ele era impulsivo, né? Ele era impulsivo. Tudo que ele fez na vida foi assim, né? Tem histórias e mais histórias, vamos ver algumas delas aqui, que são muito engraçadas, inclusive, né? São coisas assim de só um louco faria o que ele fez, né? Mas o Santos tem essa dimensão, né? A santidade e a loucura, ela tem uma linha divisória muito tênue, né? Muito tênue. E alguns santos são mais. Verdade. Alguns santos estressam mais essa linha entre a santidade e a loucura, né? Assim, São Francisco é um deles, né? Essa coisa de essa coisa paradoxal do santo, né? Santa Catarina de Sena foi outra também, né? E eu sei que você vai gostar muito das histórias de São Francisco aqui, ô Juliano. Tenho certeza. Aguarde que vai ficar melhor ainda para você aqui. Mas a Ana Paula também levantou a mão aí. É que eu já estava pensando aqui, se eu vira e mexe, se eu falo do neopaganismo, então a gente voltando lá na história de São Paulo e pensando no que o Chesterton falou hoje a respeito de quem governava, né, de conversa, igual você falou aí, né, que o medieval ele lutava por aquilo que era a realidade dele, e aí eu fiquei pensando, né, os governantes de hoje, eles têm isso em comum com o neopaganismo, que tem em comum com aquela época lá de São Paulo. Eles não governam para si, é como se eles estivessem acima. Então, assim, para nós é uma coisa, para nós que estamos aqui, vamos dizer, embaixo, é uma coisa, porque eles estão acima. Isso. A realidade é uma realidade que não nos atinge. Isso. Só atinge a nós. Eles estão além dessa realidade. Isso. Estão num posto acima disso. Então, nada disso os alcança, nada disso vai nenhuma das decisões que eles tomam vai incidir sobre eles, nos atingir assim diretamente. Isso. Veja. Isso é o mundo pagão. É o mundo pagão, é o mundo imperial, é o mundo dos imperadores, né? É o mundo dos imperadores. Essa característica, ela foi se exacerbando em relação com o tempo, né? Vocês vejam que da queda do Império Romano até a Idade Média, o que a Igreja conseguiu foi desfazer esse sistema imperial e construir uma sociedade em que nós tínhamos as corporações intermediárias, né? O cidadão, o homem da cidade, ele tinha um sistema de poder sobre ele, que ele tinha acesso a esse poder, acesso às pessoas poderosas. Ele podia reclamar diretamente, ele podia encontrar com a pessoa na rua que o governava, né? Ele tinha as corporações de ofício, ele tinha os padres e os bispos, eles tinham as autoridades municipais, a todas essas autoridades ele tinha acesso. Então, do fim da Idade Média para cá, esse poder
imperial sobre nós só aumentou. Só aumentou. Não é? Depois que as monarquias medievais se transformaram em monarquias absolutistas, a coisa degringolou profundamente. Né? Por isso que quando a gente volta nessa época para estudar alguma coisa, a gente tem que se desfazer de todas essas nossas noções sobre o poder. Porque nós estamos hoje num outro patamar. Né? Nós não temos mais as corporações intermediárias. Portanto, nós estamos sob um poder absoluto. Aqui nós não temos a menor influência, o menor contato. Né? E ele se materializa para nós de várias formas. Né? Tem o poder político instalado em cada país, mas tem os poderes paralelos absolutos também. Né? O poder das grandes corporações tecnológicas, o poder da ciência, não é? O poder dos grandes globalistas. Todos esses poderes, eles são quase como invisíveis para nós. Nós não sabemos onde ele está. Ele só se mostra quando eles nos forçam a fazer coisas que esses poderes querem e que nós temos que de fato fazer. É muito difícil fugir dos tentáculos desse poder. Né? Hoje nós não conhecemos. Né? O senhor medieval, né? O senhor medieval e os seus servos, eles tinham contato diário. O servo medieval, ele podia, se ele tivesse com raiva de um senhor medieval, esfaqueá-lo a qualquer momento do dia ou da noite. Porque eles conviviam, né? Eles conviviam num espaço que era comum, né? Eles conversavam um com o outro, né? Eles trocavam ideias, eles festejavam, eles participavam das mesmas festas, né? Eles iam na mesma igreja, não é? Eles tomavam cerveja na mesma taberna. Tá certo? Então, esse é o medievo. Esse é o medievo. Por isso que o homem do medievo, embora rude, ele vivia muito mais tranquilamente que nós, né? Tá certo? Muito mais tranquilamente que nós. Porque ele sabia que esse poder que era exercido sobre ele, da onde vinha e quem o exercia. Isso dava legitimidade a esse poder sobre os habitantes de uma cidade-estado. Então, essa característica da Idade Média, o Chesterton está enfatizando ela aqui, porque tem muito a ver com o nosso santo, tá? Tem muito a ver com o nosso santo. Quais as mazelas que São Francisco... De quais mazelas São Francisco vai nos salvar aqui? Porque também tinha mazelas, né? Nós não podemos encarar a Idade Média como uma coisa perfeita, né? Quais eram as coisas que seriam muito mais terríveis se São Francisco não tivesse vivido? Se não tivesse aparecido no São Francisco. Né? Em que medida ele salvou a cristandade? Né? Em que medida São Francisco salvou a cristandade? Olha, isso é uma coisa muito séria. Não é? E que normalmente a gente não liga São Francisco a um trabalho tão sério. A gente acha que ele é festivo, que é um santo alegre, corredor, corre para lá, corre para cá, gosta de passarinho. Vocês vão ver a profundidade da obra de São Francisco, né? Com todo esse gestual franciscano, né? Tá certo? Ana Paula levantou a mão aí. A gente entendendo as coisas.
E a gente, voltando nessa história dos governantes, eu estou aqui pensando que quando a gente traz até para porque assim, é muito fácil a gente ver isso num nível maior, por exemplo, quando você olha o governo do estado, mesmo da cidade, mas e quando a gente traz isso para coisas menores, vamos dizer assim, para uma associação de bairro, né, ou para paróquia, você vê que ali quem está lógico que existem exceções, mas geralmente quem está nessas posições de estar governando, de dirigente, ele está mais preocupado com a imagem dele e de se manter numa situação de poder do que realmente com o bem dos outros. O bem Ele, comum, vezes, o bem comum desapareceu. Isso. E às vezes ele faz, mesmo na direção de uma empresa, né? Eu pensando aqui no meu trabalho, como que era lá. Então, assim, que a pessoa, ao invés daquele dirigente estar ali para remediar e ter acesso às ferramentas que podem facilitar a vida dos outros, tanto daquele que vai trabalhar quanto daquele que vai para receber, ele parece estar trabalhando, ele está naquela posição ali só para manter-se numa situação de poder e de controle. Isso. Ele esquece o bem comum mesmo. E o pior que isso gera, quem está nessas posições assim, isso vai trazendo esse tipo de exemplo a quem está em situações menores e que acabam agindo da mesma forma. Então, por isso que a gente está nessa sociedade hoje, que ninguém confia em ninguém, porque a gente instintivamente fica meio desconfiado de quem está nas situações de direção, de poder. Claro. Não é? Não precisa ir muito, não. Muito longe, não. Eu, por exemplo, na minha infância, na minha cidade pequena, eu via um tipo de pobreza digna. Pessoas pobres, dignas, elas viviam a vidinha delas, claro, com a capacidade que elas tinham de comprar as coisas, etc. Mas existia uma pobreza digna. Né? Hoje não existe mais uma pobreza digna, porque os pobres se revoltaram contra a sua situação, porque eles querem todos os bens possíveis que os ricos têm. Então eles se revoltam com quem tem aqueles bens. Então, hoje, como acabou a noção de bem comum, só existe bem individual. Certo? Só existe o bem individual. Não, a noção de bem comum, ela se transformou. Nós já fizemos leituras sobre esse tema. A noção de bem comum se transformou na noção de direito das minorias. Foi uma lenta transformação. Né? Uma lenta transformação. E essa noção de direito das minorias, que substituiu o bem comum, é que construiu todas essas relações que você mencionou aí, Ana Paula, insanas, não é? Insanas. Porque quem atingiu um certo nível social, ele vai lutar para manter aquele nível de todas as formas possíveis. Não é? E ele pouco liga para as outras pessoas. Ele quer manter aquilo ali que ele conseguiu. Então, é claríssimo que o bem comum ele desapareceu da cabeça das pessoas. Nenhum governante governa para o bem comum. Não é? Nenhum governante da cidade, nenhum vereador, não é?
nenhuma autoridade menor da burocracia governamental, ela entende o que é o bem comum. E quando ocorre de uma pessoa muito bondosa estar em certas situações na hierarquia do governo, essa pessoa ela é afastada, automaticamente afastada. Não existe mais lugar para as pessoas que agem pelo bem comum. Essas pessoas elas não conseguem caminhar na hierarquia governamental. A verdade é essa. O bem comum hoje ele foi escorraçado. Tá certo? Não nesse ambiente que nós estamos vivendo aqui no São Francisco de Assis. Por isso que é tão difícil a gente entender uma sociedade em que isso existiu. E qual que é a tendência da modernidade dos historiadores modernos? Fazer pouco caso dessa época exatamente em que existiu o bem comum na cabeça de todo mundo. Essa sociedade sadia. Não que não houvesse problemas enormes no medievo, né? Mas que era uma sociedade sadia. Era uma sociedade realista, né? Então, essas reflexões que Chesterton traz aqui preliminarmente ainda, no caso de São Francisco, elas são muito importantes para nós entendermos, além de outras coisas, além da vida de São Francisco, o que foi essa época. E quanto mais a gente entende, mais a gente lamenta ter perdido essa civilização. Essa é a verdadeira civilização ocidental. Essa aí é a festejada civilização ocidental que todo mundo tá. Essa expressão está na boca de todo mundo hoje, né? Então, eu duvido que as pessoas entendam isso, mas está na boca de todo mundo. Tá certo? É isso, gente. Como essas leituras estão sendo complementares umas às outras, né, professor? Pois então, não é legal? Tá bacana esse negócio, né? Tá bacana. E isso não é planejado, né? Não. Assim, nós estamos... Nós estamos fazendo sentido, assim, na cabeça. O Márcio tá querendo falar um negócio aqui. Vou passar para ele, por favor. Diga, Márcio. Oi, professor. Bom, estou aqui acompanhando, não só tem mais gente além daquelas que estão falando aí no Skype. Bom, mas aí eu gostaria que depois o senhor comentasse mais. Bom, tem essa questão, né, das guerras, né, eu acho que o senhor comentou o suficiente aqui quando o senhor conversou com a Ana Paula, que as guerras de hoje são em função de projetos geopolíticos, ideológicos, que nada tem a ver com o bem comum das pessoas, inclusive os países que estão constantemente em guerra, por exemplo, né, o Reino Unido, Estados Unidos, já começaram a perceber isso há muito tempo. Quem está na guerra, então, se toca com isso com muito mais facilidade. Segundo, se o senhor puder fazer um comentário, tem uma expressão, se não me engano, da era renascentista, que chamava The Old Merry England, ou seja, a velha e alegre Inglaterra. A gente para e pensa assim, na Renascença as pessoas falavam de uma Inglaterra, uma antiga Inglaterra alegre, lá pelos idos do século XVI, né? Ou seja, ela vem concordar e corroborar essa realidade de uma Idade Média, não só inglesa, né, mas também italiana. Old Merry England. Na época que nem existia, né, Itália, França, de um povo mais alegre. Isso. Eu acho que muitos de nós, né, talvez tenhamos herdado um pouco disso, dessa alegria que veio, de certa forma, dessa época, porque hoje em dia, nesses países de onde nós viemos, aí, nossos ancestrais vieram, Portugal, Espanha, o povo é um pouco melancólico, que não tem nada de alegre, vamos dizer assim, mesmo os povos mais latinos. E outra coisa também que eu ia, se eu puder comentar sobre isso rapidamente, tinha uma outra aqui que a Ana Paula mexeu e me fez esquecer. Só um momentinho aqui.
Sim. Seria interessante muitas vezes a gente divulgar esses chamados institutos da vida conservadora, que muita gente hoje em dia gosta de encher a boca de falar de sou conservador de direito, mas não tem a mínima noção. Isso que o senhor falou da chamada pobreza honrada, pobreza digna, pobreza honrada, é uma coisa que eu falo sempre com a Ana Paula, que as pessoas... A Ana Paula entende porque ela viu isso também na vida dela. Eu já vi isso, tem parentes que vivem assim até hoje, como tem parentes também que viviam no sistema feudal também, que muito parecido, inclusive, da Idade Média, muito interessante. Os senhores, vamos dizer, das fazendas eram, inclusive, padrinhos dos colonos, dos meeiros, terceiros, dos escravos, quando tinham escravos, né? Mas essa questão da pobreza honrada, que as pessoas não entendem, elas olham pra gente, assim, os mais novos, parece que eles estão olhando através de nós sem entender. Se eu puder comentar alguma coisa a respeito. Isso foi o marxismo, né? Que introduziu. Mas o Old Mary England, essa expressão é muito bonita, né? Da Inglaterra medieval. E a Inglaterra é uma coisa curiosa, né? Porque algumas coisas do medievo sobreviveram na Inglaterra até o século XIX. Uma coisa curiosa, as guildas medievais, por exemplo, existiam na Inglaterra até o século XIX. Né? O que é essa alegria da Inglaterra medieval? Né? É a alegria que foi levada para lá por Santo Agostinho de Cantuária, né? Que foi o santo que converteu o povo inglês. Né? O que a gente tem que entender da alegria, e que a gente não entende mais, infelizmente, é que a alegria ela acompanha a verdadeira conversão à Igreja Católica. Existe uma alegria profunda em sermos católicos, né? Em estarmos no caminho da salvação. E por que isso desapareceu do imaginário nosso católico? Né? Por causa do protestantismo. Né? Por causa de Calvino e Lutero. Né? Principalmente de Calvino. Né? Porque o mundo de Calvino é muito triste. Né? Vocês vejam que até em termos das artes plásticas, etc., foi um arraso, né, para a humanidade o protestantismo. O protestantismo é taciturno. Né? O protestantismo ele acabou com a nossa alegria. E na igreja, quem acabou com isso foi o jansenista. O jansenismo ele é um sopro de Calvino na Igreja Católica. Não é? Então, na Inglaterra, esse sopro de Calvino entrou pela Escócia e foi depois descendo a Inglaterra. Né? A Inglaterra se tornou protestante depois de Henrique VIII, porque o Henrique VIII, antes de decidir romper com Roma, ele era um grande defensor da Igreja Católica na Inglaterra, e ele evitou que o protestantismo invadisse a Inglaterra. Então ela se manteve muito tempo nesse ambiente de alegria católica. Né? Eu vou ainda, eu não sei onde está o livro, mas eu vou indicar para vocês um livro sobre alegria católica, que é muito, muito interessante. Né? Nós somos instados a uma alegria sadia por sermos já membros do corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, agora, essa pobreza digna, o Márcio, ela acabou com o marxismo. Né? O marxismo é um levante de todas as classes contra os ricos. Então,
O pobre hoje, ele não procura viver a sua vida dentro das suas condições. Ele procura derrubar todo mundo que tem melhor condição do que ele. Então, o pobre antigo, que eu conheci, é um pobre ciente da sua pobreza, consciente da pobreza e relativamente inserido na sociedade como pobre, porque a sociedade também, naquela época, ela respeitava os homens, independente da situação. Não é? Eu estou falando do modo geral, é claro que algumas pessoas não respeitavam, mas o pobre tinha um certo status social. Né? E hoje o pobre ele é instado a se revoltar. Essa revolta do pobre é que, de fato, destrói todo o tecido social. Né? Mesmo porque o conceito de pobreza é um conceito muito elástico. Né? Eu posso ser, digamos assim, abastado em relação a uma pessoa e pobre em relação a outra. Então, em todas as classes sociais, parece que o marxismo criou o pobre em todas as classes sociais. Então, eu posso me sentir pobre hoje, se eu for marxista, e querer derrubar os ricos, certo? Então, assim, essa situação de pobreza, ela se generalizou na sociedade, né? Então todo mundo hoje é pobre e revoltado. Por mais dinheiro que tenha, é pobre e revoltado. Essa revolta geral é que é o abismo da nossa civilização. Né? Certo? Então, assim, é uma coisa impressionante. Nós, mais velhos, já vivemos um tempo em que a pobreza era digna. Hoje não. Hoje a pobreza é um estigma social e que nós devemos lutar contra. Ora, lutar contra a pobreza, não é esse o lema da nossa teologia da libertação? Até na igreja isso invadiu, né? Enfim, essa é a situação social. Alguém levantou a mão, acho que Juliana e a Cristina. O meu é rápido, é só para dizer que é o seguinte, esse final aí dessa leitura, desses comentários nossos de hoje, já merece um recorte. Então tá bom. Principalmente no dia de hoje. Então tá bom. Vamos fazer. Cristina? Professor, acho que o maior valor que tinha nessa pobreza é exatamente o que o senhor falou, essa dignidade. E a impressão que a gente tem que o que mais faz falta no mundo de hoje é essa dignidade da pobreza, que ela era muito educativa, ela nos colocava no lugar. O pobre digno era uma referência de valor, grande valor, para nós que éramos crianças. Eu lembro disso, assim, eu falo das imagens que eu tenho de gente ordeira, gente que colocava o mundo no lugar. O pobre digno, ele põe o mundo no lugar. Isso. E hoje a gente está cheio de favelados morando em cobertura. Isso. É o que está acontecendo. Os favelados estão na cobertura. Favelado mental, favelado cultural. E que se considera favelado econômico. Exato. E o professor, mas que doença que foi essa revolução protestante, marxista, que destruição profunda, não é? E a gente vai percebendo aos poucos nisso, né? Como que isso destrói todo o tecido social. De certa forma, eu falo assim que ao longo da minha vida eu conseguia perceber isso quando as pessoas falavam do pobre. Eu falava, gente, mas o pobre é necessário. Eu lembro da adolescência pensar assim, não a necessidade da pobreza e do sofrimento, mas daquele norte daquela pessoa. Eu falo assim, são visitas que a vida inteira a gente fez, ou a família no interior, ou uma fazenda,
aquela casa de chão batido limpíssima. Aquela senhora lá, muito sábia, inclusive, né? A senhora pobre que dava conselho para os meninos do dono da fazenda. Que dava conselho, que servia o café. Aquela organicidade da casa humilde, com a sua cerca mal arrumada, mas com a hora pro nobis, aquela desorganização organizada. As panelas todas limpinhas. Limpinhas. E eu falo assim, eram verdadeiras catequeses, sabe? Tinha sempre um bolinho pronto pro café. Eu lembro muito do respeito, por exemplo, do meu pai com essas pessoas, seu fulano, também. Dona fulana, uma respeitabilidade muito grande, uma forma assim, muito digna. Lembro de pintor de parede que ia pintar a minha casa e meu pai falava, esse aqui é o fulano, lá de tal lugar. Só dele ser de uma tal cidade, ele já era já tinha o status. Uma celebridade. Já tinha o status, exatamente. É uma coisa linda, mas nós perdemos tudo. Perdemos tudo. Tudo. É incrível. Eu acho que Juliana levantou a mão também. Eu tinha levantado a mão, tinha esquecido, agora eu lembrei. Muitas, assim, tomando como base tudo isso aí que a Cristina falou, né? E só para arrematar, nosso Senhor falou isso, né? Diante, lá na hora que... Marta e Maria, e ele limpava os pés. Poxa, mas esse bálsamo tão caro aí, podia ser para reparar, pobres sempre os tereis. O Judas queria pegar o unguento, vender e distribuir para os pobres, né? Exatamente. Os iscariotes, né? Os iscariotes. E aí o que o nosso Senhor disse? Pois pobres sempre os tereis. Exatamente. É isso então, mesmo. quando eu vejo essas conversinhas, tal, essa tríade que a gente tem aqui na arquidiocese, falando da fome, dos pobres, de não sei o quê, nananã, mas não adianta nada. Vamos sempre ter. E é o que a Cristina falou aí, que eu sempre vou dizer, a gente precisa deles, gente. Não há como a gente ter uma sociedade normal nesse mundo se não tivermos os que estão em escala econômica no alto e os que estão na escala econômica no baixo. Isso não significa não ter dignidade humana. Desde que a ordem social seja sadia, né? O Tiago faz uma pergunta interessante aqui, ó. Mas como saber o limite disso? Onde saber se está no modo revoltado? Onde achar que pode estar acomodado? Acomodado, eu não sei o que você quis dizer com acomodado. Acomodado com a situação social, acomodado com a sua situação pessoal. Eu digo o seguinte, Tiago. Deus dá uma... Não, social você não tem que preocupar com isso, não. Deus dá certas condições para nós termos do que viver e criar os nossos filhos e viver a nossa vida, tá certo? As nossas capacidades, elas nos são dadas por Deus, tá certo? E Deus quer que a gente faça o máximo dessa capacidade. Lembra da parábola dos talentos? Né? Deus nos dá um certo conjunto de talentos. E Ele quer que a gente viva com esses talentos. Não vejo acomodação nenhuma se você está vivendo com os talentos que Deus te deu. Da maneira mais ordeira, mais tranquila e mais religiosa possível. A única coisa que a gente tem que ficar preocupado de estar ou não acomodado é na situação religiosa, na situação da nossa alma. Nós nunca podemos estar acomodados com a nossa situação espiritual, com a salvação da nossa alma. Nós sempre temos que estar preocupados com isso. Do ponto de vista econômico, cada um tem... E outra coisa, todo mundo tem... pode desejar ter mais do que tem e esforçar para ter mais do que tem. Tá certo? Mas chega a um grau que se você tem o que tem, não tem jeito de ter mais, a não ser que você comece a ficar revoltado e
querer tirar as coisas que o outro tem para ter essas coisas, tá certo? Então, assim, a única coisa que a gente não pode ficar acomodado é na nossa vida espiritual, na nossa vida de oração. O resto, enfim, diga, Cristina. É muito interessante que a hipocrisia que a gente vê hoje nesse... Eu vou usar a palavra do Tiago, mas não tem nada a ver com o que ele perguntou, mas quando a gente fala, nada a ver, sim. O outro lado do não ser acomodado é o revolucionário. E ele está bem de vida, mas ele se sente incomodado. Isso. Então, palavras vazias, assim, né? São o liberdade, igualdade, fraternidade, que não tem nada de realismo na boca de quem está falando. Quer dizer, o realismo é o quê? Você tem uma situação, você tem uma família, você tem uma propriedade, você tem que viver a sua vida dignamente, você tem que alimentar os seus dependentes, você tem que preocupar com a salvação da sua alma, da sua família. É isso, não tem. O resto é o que você falou, Cristina. É sentimento revolucionário. Não, nós temos que mudar a sociedade, o país, o mundo. Isso não foi o que Nosso Senhor falou para a gente, né? Não foi. Isso não tem nenhum conselho evangélico que diz que nós temos que mudar o mundo. Então, talvez a sociedade nos veja como acomodado, Tiago. Mas é assim que nós devemos viver. Nós devemos ser realistas, enfim, né? Veja como a leitura de Chesterton nos estimula, hein, gente? Que coisa. Ai, meu Deus, Chesterton é impressionante mesmo. Impressionante. Pessoal, é o seguinte. Eu tinha que terminar hoje essa leitura, por exigência da Dona Ângela, às 8 horas da manhã, tá certo? Então vocês imaginam a minha situação aqui. Eu vou então terminar. Amanhã a gente continua as nossas discussões, amanhã com mais tempo, tá certo? Fiquem todos com Deus. Deus lhes pague a presença e a paciência, tá certo? Tenham todos um santo dia, juízo nesse dia de hoje. E amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra para continuar a leitura na página 38. Tá certo? Em nome do Pai, Muito obrigada. De nada. E peça desculpa a Dona Ângela aí pela nossa empolgação hoje. Ela há de nos desculpar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.